Senhor secretário, faça o chamado dos vereadores. Ananias Neto. André Lima. Presente. Dionis Campos. Presente. Edmar Gomes. Hélio José Janone. Presente. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar Lavorato, presente. Elvésio Alves Badaró. Ismar Medeiros da Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Presente. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Senhor secretário, faça a leitura da ata. O vereador Jones pede dispensa da leitura da ata. Os favoráveis ficam com comissão, os contrários se levantam. Votado em unanimidade. Existe expediente, secretário? Sim, tem um convite da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano para dia 13/9 às 15 horas na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Convite, Curitiba, 4 de setembro de 2018, prezados vereadores, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano tem a satisfação de convidar para a seguinte reunião técnica: avaliação, acompanhamento e definição das ações da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Social Autônomo Paraná Cidade, em parceria com as prefeituras municipais. A data será dia 13/9, horário das 15 às 17 horas, no anfiteatro da Universidade Federal do Paraná, na rua Alberto Corazai, 1640, Centro Cornélio Procópio. A reunião está aberta a vereadores, secretários municipais, técnicos de planejamento, projetos, obras, informática e meio ambiente, além dos representantes das instituições, através das ONGs, universidades e lideranças sociais. Atenciosamente, Silvio Magalhães Barros II, secretário estadual do Desenvolvimento Urbano. Tem mais um ainda. Resposta ao PI 216/18, exames em estoque. Luiz Carlos Amâncio. Está aqui para... Tribuna Livre. Tribuna Livre tem José Miguel, que vai falar sobre Estrada Rural da Água Limpa. José Miguel, você tem 5 minutos aqui para usar a Tribuna Livre aqui. Boa noite, o senhor presidente. Boa noite, os demais componentes da mesa. Boa noite. Demais vereador, plateia. Em nome da comunidade da Água Limpa, a gente está aqui hoje, né, em prol da nossa estrada. Ela é uma estrada de asfalto, né, e está muito danificada. Então está em péssimo de uso para nós, agricultores, usar. Então está tendo problema, os caminhões que transporta nossos cereais, seja milho, trigo, né? Diversos problemas, cortando o pneu, quebrando mola, né? Os carros quebrando o amortecedor. Então a gente veio aqui para ver que essa casa aqui que pode nos ajudar, junto com o Poder Executivo, né? Nós montamos uma parceria para ver que solução teremos que tomar para resolver o problema da nossa estrada da Água Limpa. Então, eu veio aqui em nome da comunidade da Água Limpa, Central, Colônia Água São Paulo, que a gente representa, que são os usuários dessa estrada. Então, a gente vem aqui pedir encarecidamente, né, junto nós montamos uma parceria com o prefeito e queremos a ajuda de vocês aqui da Câmara, para ver que rumo teremos que tomar, né, para não deixar acabar a nossa estrada. Então, a gente conta com a colaboração de todos os senhores, né, que puder nos ajudar nessa empreitada aí. Meu muito obrigado. José, aqui, ó. Vereador Jones aqui, ó, na mesa. Eu tenho acompanhado de perto essa necessidade de vocês, até porque também sou usuário daquela estrada, quanto da estrada aqui da Água do Viado, que foi feita recentemente, um belo trabalho da administração, ficou em boas condições de uso. E nós estivemos em Curitiba, esteve eu, vereador Edmar Gomes, vereador Hélio Janone, acho que o vereador Neto Ananias também esteve naquele momento, pleiteando recurso para
para fazer aquela estrada. Tendo as dificuldades do município, já em ter que recuperar toda a malha asfáltica do nosso município, que durante 4 anos ficou, né, largada, e nós fomos assim muito bem recebidos lá, e na ocasião fizeram até uma proposta para nós, uma sugestão para que fosse estadualizado aquela rodovia. Só que nós sabemos que isso é um processo um pouco mais demorado, né? E nós precisamos ali de uma solução imediata. Então, eu quero dizer que eu fiz uma indicação na semana passada nesse sentido, acredito que já chegou até a administração, vereador Rafael, e tão logo o município possa estar, pelo menos, ali fazendo um tapa-buraco para deixar em condições de uso, né? Eu sei que a comunidade ali, inclusive, se coloca à disposição para fazer uma parceria, o município entra só com a emoção, e os próprios moradores ali daquela região se colocam à disposição para fazer um mutirão, né? É algo louvável até, porque não é obrigação de vocês, a obrigação é do município, mas a comunidade ali ela é muito unida, e ela quer participar dessa reforma ali daquela estrada. Então, eu quero agradecer a sua presença, quero parabenizar pela sua luta, pela sua força, que liga dia de sábado, domingo, 10h30 da noite, mas eu sei que é por uma causa nobre e é pelo bem daquela comunidade ali. Eu acredito que essa casa não vai medir esforço para estar juntamente aí com você, com todo o pessoal ali da Água Limpa, está pleiteando junto à administração para que esse trabalho seja feito o mais rápido possível. Então, essa estrada ela já existe há 28 anos, né? Então, a gente sempre fez esse trabalho de parceria junto com todos os prefeitos, né? Então, a gente não mede esforço. Então, eu acho que é nossa obrigação também dar a nossa partida, né? Então, não é só, às vezes, só ficar perturbando o que tem que fazer. Então, nós também demos o nosso lado, seja a mão de obra, que a gente já fez várias vezes, desde que esse asfalto existe, né? A gente fez esse trabalho de parceria. O município daria o material, nós, a comunidade, fazemos o tapa-buraco. Então, só que agora, né, o ano passado teve essa parceria, esse ano não teve. Enquanto o Zé Miguel viver, eu não quero que acabe aquela estrada, não, porque os demais bairros que teve, município que teve essa benfeitoria, já acabou, né, vereador? Você sabe disso. Então, eu não quero, né, que aquilo lá é meu, é nosso, aquilo lá é para nós usar. Então, a gente conta com a ajuda de todos os senhores para nós pôr aquilo lá. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. José, boa noite. Prazer receber você aqui, pessoal da Água Limpa. Você foi feliz nas suas colocações quando você disse que 28 anos, aproximadamente 30 anos, que essas estradas foram feitas. E hoje ainda a transitável, e a gente que milita nessa área sabe que é a estrada de vocês. Porque eu sofro todos os dias na estrada do Arapuá, você sabe bem disso. Porque lá não ocorreu a união dos moradores. E infelizmente, quando foram feitas essas estradas, o vereador Edson Hernandes sabe disso, porque trabalha na área rural, nós não tínhamos o fluxo de maquinário que nós temos hoje. Sim. Nós não tínhamos o fluxo de carreta que nós temos hoje. Hoje você vê essas coletadeiras grandes rodando, essas plantadeiras grandes rodando, é um absurdo. Essas estradas elas comportam 12, 13 toneladas. E todos nós sabemos que um caminhão trucado ele vai com 350 até 400 quilos, sacas de soja, que dá quase 25, 24 mil quilos. Vocês ainda ali têm essa consciência. Infelizmente, vereador Hélio, o senhor sabe que a maior parte do produtor rural não tem essa consciência. Então fica difícil. E se o próprio produtor, não se sensibilizar, a estrada é dele. E eu vejo todos os dias, você vê isso, o produtor ele está plantando, vereador Fernando, na estrada. Ele vira a plantadeira dele, doutor Ismar. Ele não vira dentro da terra. O Zé Miguel está aí para não me deixar mentir. Ele vira a plantadeira dele na estrada. Eu não sei se ocorre isso lá na Água Limpa de vocês, mas nas outras estradas eu já vi isso no Pedregulho, na estrada do Pedregulho, eu já vi na estrada do Arapuá, eu já vi na estrada do Jerusalém. O próprio produtor rural ele tem que ter conscientização. Bem, e só para completar, Zé, em relação a essa viagem que nós tivemos, a gente tem que dar mérito também que ele estava lá. O prefeito Jorge nos acompanhou junto com o Buzete, se eu não me engano, o Buzete é vereador lá ainda ou não é? Sim, é vereador. Não sei se ele é ainda. Eles estavam com
Tiago Amaral, se eu não me engano, e essa parceria foi feita. Nós estamos esperando essa emulsão asfáltica, porque a Água Limpa foi citada como exemplo de pessoas que se unem para conservar o seu patrimônio. Eu agradeço esse trabalho dos senhores, né? Mas eu me sinto orgulhoso de ter essa comunidade. Não é o Zé Miguel, não. É o povo lá que é bom, que eles ajudam a gente no que for preciso. Que tanto que o ano que passou, 2017, o prefeito falou que não tinha condição, né? Que ele recebeu a prefeitura de imediato e nem precisava fazer esse trabalho. Então a gente falou com os agricultores, né? Ajudamos com dinheiro, compramos a massa e o prefeito fez a parte de mão de obra. Então, quer dizer, uma parceria. Então a gente quer que isso aí não pare no tempo, a gente quer que isso aí continue. Porque quem ganha com isso somos todos nós, os usuários daquela estrada, né? Então, a gente fica feliz de ter essa atenção dos senhores aqui e vamos junto, né, de mão dada, para que a coisa funcione, porque o Zé Miguel não quer que acabe aquela estrada, não. Meu muito obrigado pela atenção do senhor. Desculpa tomar o espaço tão importante que vocês têm aqui. Quero agradecer, Zé Miguel. E da mesma situação a gente enfrenta em Congonhas também, né? As carretas passam lá, detonando o asfalto nosso, que no passado foi feito para, como o vereador Edmar falou, é para tantas toneladas, hoje triplicou as toneladas em cima dos caminhões e detonando as estradas rurais. Ô, senhor presidente, também vale ressaltar que, até como o vereador Edmar falou, a obrigação é nossa e de Santa Mariana também, porque metade é Cornélio e metade Santa Mariana, e todos usam aquele trajeto ali. E parece que já teve uma conversa do pessoal se unir para poder estar até fazendo um alargamento da ponte, mas não tinha recurso. Então vale ressaltar isso aí, que a obrigação é dos dois municípios, não só da Prefeitura de Cornélio, dos agricultores de Cornélio, mas da parte de Santa Mariana também. Mas parece que tem uma parceria com a Prefeitura de Santa Mariana, né, Zé Miguel? Inclusive teve uma ponte lá na divisa que nós pleiteamos lá, inclusive a equipe do Jean, que é o subprefeito de Congonhas, foi lá, fez um belo trabalho, viu, Hélio? E eu consegui, fui para Santa Mariana, fui muito bem recebido pelo Jorge, e nós dividimos a despesa lá, uma parte para Santa Mariana e outra parte aqui para Cornélio. Ficou um trabalho muito bom. Inclusive, esse final de semana eu fui lá dar uma olhada na ponte, porque depois que é feita, ela solta um pouco os pregos. Até eu vou fazer um pedido para que o pessoal vá lá, ou a própria comunidade vai lá, rebater aquilo lá e para ficar um... Até porque ontem, por coincidência, estava comentando com o vereador Jones ontem, o Carlinhos, que foi criado ali na Central, que ele é meu vizinho lá, ele é o Carlinhos, o agrônomo, ele estava comentando essa situação e ele falou que uma das causas de ter agravado o problema naquela estrada foi as carretas de cana, que faz aquele trajeto ali, Santa Mariana, Quisópolis, Ipanema, que vai até na Balsa. Então, foi uma das causas de estar na situação que está hoje, mas devemos recuperar, né? Seu Zé, mas o senhor pode ter certeza que temos a preocupação, sim. Até estava discutindo hoje com o vereador Jones, e aí chegou essa informação. Eu falei, mas isso aí não pode, porque uma carreta de cana pesa mais de 30 mil, 40 mil toneladas. Então, Secretário, pequeno expediente agora. Vereador Rafael Sampaio. 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Que semana, né? Uma semana complicada em termos federal, estadual e municipal. Questões que a gente tem que refletir, tem que pensar, porque daqui uns dias vão chegar as eleições e a gente tem que saber as posições que nós vamos tomar. Na semana passada, nós tivemos um atentado contra um candidato a presidente, uma coisa que ninguém pode compactuar com uma coisa dessa. A gente pode, às vezes, não concordar com a opinião de um candidato ou de outro, mas nós temos que respeitar o direito da pessoa ser candidata
e o direito da pessoa é exercer a sua cidadania, exercer o seu direito de fazer política. Podemos não concordar com a política dele, mas nós não podemos aceitar um ato desse de violência. E esperamos que as pessoas tenham serenidade, porque a preocupação é de que essa onda de violência acabe aumentando, gerando situações que acho que nunca vivenciamos em uma campanha eleitoral, principalmente uma campanha eleitoral da magnitude de uma presidência do país. Esperamos aí que ambas as partes, que são, a gente sabe que tem partes que são mais de extremistas, né? E que estão levando a campanha para um discurso que não é o discurso que vai resolver a situação do país. É um discurso de ódio, um discurso de discussões de só menos importância e que não vão contribuir em nada para o desenvolvimento da consciência política e das nossas eleições. Esperamos que todos reflitam sobre isso nas próximas eleições. Além disso, hoje tivemos a prisão do ex-governador Beto Richa. Não me lembro se algum ex-governador do Paraná já tenha sido preso. Primeira vez, acredito eu, que um ex-governador tenha sido preso. E não foi só o governador, foram inúmeras pessoas junto com ele, inclusive o envolvimento da família dele, esposa, irmão. É uma situação... a gente que conhece a família Richa, sabíamos que do trabalho do pai dele. O pai dele sempre foi uma pessoa que sempre exerceu, acredito eu, a política de forma digna, e o senhor Beto Richa conseguiu fazer com que o nome da família Richa fosse jogado na lata de lixo. E isso também tem que se refletir nas próximas eleições, porque não importa que partido, várias pessoas, inclusive gente do meu partido, de outros partidos, tinham ligações com essas pessoas. E essas pessoas, se estavam participando, elas têm que ser punidas. Se não forem punidas pela justiça, têm que ser punidas pelas urnas. E nós temos que saber identificar essas pessoas, as pessoas que estavam lá ao lado dele, as pessoas que se usufruíram do dinheiro dessas situações para se eleger em campanhas anteriores. Tudo isso tem que ser visto e tudo isso tem que ser pensado na hora da gente votar, porque é aí que a gente vai dar um basta nessas situações. Mas eu vou deixar para a gente abordar essas outras questões melhor no grande expediente e vou deixar também para falar as questões municipais no grande expediente. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cornélio e da TV Câmara Regional. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, José Miguel. Tá? A gente conhece a sua integridade, a sua postura, a sua dignidade, viu? E estamos aqui para ajudar tudo aquilo que a gente puder fazer, tá? Acredito que os vereadores ouviram direito, nós vamos conversar com o prefeito a mim ou a prefeita em exercício para a gente definir uma pauta, uma parceria público-privada, né? Como você colocou e enfatizou bem isso aí. Tem uma música do Luiz Gonzaga que diz assim: a esmola não dignifica o homem, então a participação dignifica o homem. Senhores vereadores, eu estou fazendo uma indicação, protocolo 280/18, no sentido de solicitar melhorias no velório municipal. Esses dias eu fui a um velório de um amigo e eu fiquei assim, deprimido com aquilo que eu encontrei. O velório municipal, ele está descascando inteiro, a tinta muito feia,
a parte elétrica exposta, risco de um curto-circuito ali, um incêndio. Então, eu estou fazendo essa indicação, até vou conversar pessoalmente com a mim, com a Angélica, ver se há possibilidade de a gente fazer uma melhoria naquilo ali. Não é uma reforma, mas uma melhoria, porque a gente vai utilizar aquilo num dos piores momentos das nossas vidas, né? Quando a gente perde um ser humano, amigo, um parente, um filho, um pai, e a gente fica naquele ambiente tétrico, um ambiente feio, desagradável, quando a gente poderia estar num ambiente aconchegante, que pudesse minimizar um pouco o sofrimento das pessoas. Obrigado, só isso hoje. Volto no grande expediente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, pessoal da Água Limpa, aqueles que acompanham a sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara. Abordar primeiro, vereador Rafael, essa questão nacional. Qualquer forma de violência tem que ser repudiada. Nenhum candidato que disputa a eleição merece ser agredido, mas também nenhum candidato tem que simular o uso de metralhador em cima de palanque e ameaçar partidos adversários de morte. Não pode subir em cima do palanque e dizer que vai ter que pisar na minoria, que a minoria vai ter que se adaptar à maioria. Então, quem prega violência, quem leva violência para dentro da campanha, tem esse tipo de retorno. Pior ainda, o retorno que foi dado é que levou uma facada e aumentou a rejeição, ao invés de aumentar a intenção de voto. E isso é o que prova definitivamente que o comportamento dele na campanha eleitoral é inadequado. Quem trouxe a violência para dentro da campanha foi ele. Só para pontuar essa questão nacional. Na questão municipal, eu recebo aqui, vereador Hélio, pedido de informação com relação aos exames que ficam estocados, vereador Edmar. E pela primeira vez eu recebo aqui uma resposta muito completa. Gostaria primeiro de destacar a qualidade dos dados e detalhes que a secretária Angélica mandou na resposta. E traz um dado que eu desconhecia. Nós sabíamos todos que a população solicita exames, a administração paga e a população não retira, que já era uma anomalia dentro do sistema. A prefeitura pagar por exames que a população não procura depois, e aí questiona-se se os médicos estariam pedindo exames além do que seria necessário, ou se é uma irresponsabilidade mesmo da população. Mas na resposta da secretária de Saúde, ela diz aqui que a secretaria dela tem, em média, 10 mil exames dentro daquela cota mensais e que só 8 mil e poucos exames são realizados. Quer dizer, tem gente que pega um pedido de exame na mão, ocupa o lugar na fila, não vai fazer o exame, prejudica quem está precisando. Quer dizer, então tem aí irresponsabilidade da população. Quer dizer, o sujeito não faz, prejudica quem está precisando fazer, coloca em risco a vida das pessoas. Então essa informação que a vice-prefeita trouxe é fundamental, importante, e ela traz aqui também uma série de considerações e de procedimentos que a administração vai tomar no sentido de tentar eliminar um pouco esse tipo de distorção. Luiz, consegue uma parte? Eu sei que Sim. Você falou uma coisa aí que faz tempo que a gente já vem debatendo. Se você colocar o doutor Gilmar, que é médico, o doutor Ismar pode entrar, nós temos uma população aproximada aí, vamos pôr de 45 a 50 mil pessoas. Nós temos 10 mil exames por mês pedidos. Não dá um exame parece um excesso? Dá um exame praticamente a cada 5 pessoas. Você realmente acredita que 1 a cada 5 tem que fazer exame todos os meses? Não. Só analisando números, sem ser profissional da área, parece que tem um excesso, doutor. O grande problema hoje, os dois estão aqui, especialistas em ginecologia, ortopedia, o grande problema hoje é que não existe mais a clínica, né, doutor Gilmar?
A pessoa chega lá, o médico está lá, está com uma dor de cabeça, é uma tomografia. Aí depois é o que acontece hoje. E eu já constatei, tem muita gente que chega de ressaca com dor de cabeça e o médico pede uma tomografia. Aí que é o problema. Concede uma parte. Sim. Essa semana saiu no Jornal do Conselho de Medicina de São Paulo uma reportagem rápida lá. Eles colocam o seguinte, que antigamente o paciente fazia uma consulta médica e o médico pedia os exames complementares para fazer o diagnóstico, seja hemograma, mamografia, raio-x, o que for. Hoje mudou o estilo do paciente. Ele vai no Dr. Google, faz a consulta no Dr. Google e vai no médico, que o médico é o único instrumento que existe que pode se ter autorização para pedir o exame. Então ele já vai no consultório ou no posto de saúde com o exame que ele quer fazer, que ele já pesquisou no Dr. Google. E depois ele volta, isso daí é a consultação do CRM de São Paulo. Depois ele volta, depois ele vai de novo no Dr. Google ver o resultado do exame e vai lá para o médico dar o remédio que ele quer que seja prescrito. Isso é uma realidade no meu consultório. O cara chega lá e quer 2 ressonâncias magnéticas. 2 ressonâncias magnéticas dá para fazer exame de sangue em 200 pessoas, entendeu? Então assim, a coisa está descontrolada, está desregulada, né? Tem casos que na mesma semana o médico pediu para o paciente repetir os exames de sangue, os mesmos exames na mesma semana. Então, isso é um problema grave no Brasil inteiro. E por trás disso tem comissão, tem um monte de coisa rolando por trás aí que obriga o médico a pedir, etc. É uma situação, nós temos aqui um exame, segundo a resposta ao pedido de informação, ultrassom mamária bilateral. 31 exames agendados, só 11 realizados. Quer dizer, é 30% só da população que foi e prejudicou aqueles que ficaram na fila esperando. Então, a situação realmente é muito ruim. Depois eu vou até fazer questão de deixar cópia dessa resposta de informação para todos os vereadores. Eu só acho que essas questões de exame, a minha opinião, centralizados do posto de saúde central. Acho que cada posto de saúde poderia trabalhar em cima dos seus exames, que aí você conhece o cliente lá, o paciente. Essa questão da mamária aí é uma questão séria, porque as pessoas querem para hoje e não tem, às vezes ele vai lá e paga particular, porque não é tão o valor absurdo e a pessoa está com problema na mamária, ela às vezes demorou para autorizar o exame, ela vai e faz, aí ela esqueceu disso aí. E a outra questão aí saindo... Porque se descentralizar, colocar no posto de saúde e o posto de saúde acompanhar o paciente que o médico vai acompanhar, eu acho que vai diminuir um pouco esses exames. Se eu não me engano, as mamografias são autorizadas nos postos, não é no departamento. Viu? Olha, mas e a demora? Nós tínhamos, inclusive, feito um convite aqui para que a vice-prefeita comparecesse como secretária de saúde. Não sei se a Câmara... Porque as pessoas falam que demora, vereador Edmar. Aí elas vão direto pagar uma consulta, porque está um problema. É por causa desse caso que o Luiz está falando. Tem o pedido, 30% só faz, o resto está perdido. Acaba atrapalhando quem precisa e muitas vezes quem não tem dinheiro para pagar acaba não fazendo, né? Agora a questão estadual, vereador Rafael Sampaio. Hoje eu fui abordado de novo por conta do título de cidadão honorário do Pepe Richa. Nós temos o que nós mais temos na cidade é juiz sem concurso, mas togado. Que tem de gente julgando e condenando aí nas redes sociais, virou uma festa. O que nós tivemos com relação ao governador, e aí independente de ter cometido crime ou não, e aqui dessa tribuna, por exemplo, diversas vezes, eu defendi e me posicionei com relação ao que considero uma injustiça cometido com o presidente Lula, primeiro julgado na imprensa, condenado pela imprensa, e depois preso até pela condenação que a imprensa repercutiu. Essa é uma prática, é um hábito atual no Brasil. Se eu defendi aquela questão do Lula, achando que tem que respeitar a Constituição, não vou ser diferente com o governador Beto Richa. O que nós temos é uma denúncia, um procedimento de investigação e uma prisão que faz parte do procedimento de investigação. Ele não foi condenado. Nenhum desses que foram presos hoje, eles foram presos dentro de um procedimento de investigação. Lá no final, se comprovadas as irregularidades,
que sejam condenados, execrados, que a imprensa repercuta do jeito que quiser. O que nós não podemos é pegar uma denúncia do Ministério Público e um processo de investigação em andamento e publicamente agirmos como se todo mundo tivesse condenado, já tivesse sido provada a culpa e já tivesse sido condenado. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um procedimento de investigação. Temos que ter bastante cuidado com isso, porque o que já teve de caso no país, de gente massacrada pela imprensa e lá no final descobre-se que a pessoa não tinha culpa nenhuma, e daí? Quem é que repõe isso? Quem é que paga esse prejuízo causado por uma pessoa, por exemplo, que é preso sem ter culpa? Por ser adversário político ou por representar uma classe enquanto o juiz representa outra. Então, Amâncio, oi. uma parte, só um minutinho. Com certeza. O Ministério Público, ele não é dono da verdade, ele tem que ter muito critério para acusar as pessoas. Haja visto o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi acusado de roubar o dinheiro da universidade, e depois que ele morreu, foi comprovado que ele era inocente. Então, realmente, eu estou com você nesse ponto. A gente não pode condenar. A gente não pode condenar ninguém, até porque nós não somos juízes e não estamos aqui para condenar. Então, é um caso grave, a gente sabe que é um caso grave. Não defendo o Beto Richa, porque eu nunca tive nada com ele. Não defendo, e se tivesse tido também não defenderia. Mas acho que a gente tem que ter muita prudência nessas horas. As denúncias, no final, a Vereador, condenação... Só vou fazer uma colocação aqui também, mesmo estando no pequeno expediente. Eu sou prova viva disso que você está falando. No começo do meu mandato, eu fiquei 12 dias preso. Acabaram com a minha carreira política, tentaram acabar com a minha carreira política. Depois de 11 meses, eu fui absolvido e inocentado. De 14 presos, eu e mais um foi inocentado. Fui preso porque eu tinha conversado com uma pessoa que era suspeita. E eu não sei se ele foi condenado ou não, não sei, acabou ficando preso. Então, eu sou prova viva disso que você está falando. A imprensa faz um massacre em cima disso aí. E depois que a pessoa é inocentada, você tem que ir lá mendigar para eles colocar o seu nome e falar que você foi inocentado. Que até hoje tem repórter que me atacou sem saber do que estava acontecendo, que não colocou meu nome em rede social, não falou nada. Mas quando aconteceu o fato, quis acabar com a minha carreira política, por interesse próprio. Então, foi muito bem colocado. A pessoa tem que tomar muito cuidado em julgar, porque para a gente se sujar é fácil, mas para limpar deu muito trabalho, e até hoje eu tenho essa mancha comigo, vou carregar para o resto da vida uma coisa que eu não devia, e eu provei na justiça que não devia, porque foram presos 14 pessoas, eu e mais um foi absolvido. Esses dias foram presos 25, nem na rádio não saiu. Por que isso aí? Aproveitando primeiro para fazer um elogio ao vereador que vem desempenhando um mandato bom, disse para ele pessoalmente a semana passada e replico aqui, e corrigiu uma falha, né? Hoje é aniversário do vereador André, então de público aqui externar os parabéns ao vereador, bastante saúde, bastante paz. Acabei falando até demais com o problema que eu estou aqui, meio de dificuldade ainda de falar, mas volto no grande expediente. Próximo. Edmar Gomes, passou. vai. Ananias Neto, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos lá, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha através das transmissões. Gostaria também, assim como o Luiz, cumprimentar o André pelo aniversário, tinha mandado uma mensagem, mas publicamente, parabéns e Deus abençoe, André, felicidades. Eu gostaria também no dia de hoje de parabenizar a FECOP, a Fundação de Esporte Coronel Procópio, e também o Executivo Municipal, que há 2 finais de semana atrás nós tivemos o início da 23ª Copa Professor Ananias Antônio Martins de Futsal, categorias menores, um campeonato regional que abrange a nossa MUNOP. Graças a Deus nós temos hoje mais de 20 municípios participantes da competição, são quase 800 jovens e atletas, né, crianças que estão envolvidos no processo, e eu fico muito feliz, né, pois não só pela memória do meu avô, mas também o baita projeto social que é a Copa Ananias. E nós não podemos deixar de citar, esse ano completou 4 anos que meu avô faleceu, e na gestão passada eles já mantiveram o campeonato, mantiveram a qualidade, e essa gestão
segue da mesma forma. Então, agradeço, são 23 anos de competição, continua sendo mantido o objetivo do professor Ananias, que era poder socializar, poder proporcionar esporte e lazer para muitas crianças e jovens. Também gostaria hoje de reiterar, recentemente fiz uma indicação, doutor Ismar, em relação a reparos e melhorias também no velório municipal. Tem um tio que faz exéquia, sempre está lá no velório também, e me cobrou. Até por isso que acabei fazendo a indicação, chegou a demanda dele e algumas outras pessoas. Então vamos também estar levando até o Executivo Municipal para que seja feita uma melhoria por lá. Muito obrigado. Grande expediente agora. Vereador Rafael Sampaio. Vereador, tem 4 pessoas aqui. 6 minutos, 5 minutos, 6 minutos cada. Ouvi atentamente as questões aí com relação ao governo do Estado, mas eu me lembro, meu pai costumava falar uma frase que nunca eu esqueci e que eu uso na minha conduta política. Ele falava que o político tem que ser que nem a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. A gente querer falar que esses atos de corrupções não ocorreram, a gente tem a prova. A escola William Madi, que está parada, que parou por conta da Operação Quadro Negro, desvio de dinheiro de uma escola que era para ter sido construída aqui em Cornélio e que o dinheiro sumiu. Temos a questão da Operação Valdemor e muitas outras operações. E a gente acreditar que essa turma não tem culpa no cartório, a gente não pode ser tão ingênuo assim. Como eu acho também que o Lula também tem culpa no cartório. Você me permite uma parte, velho? Sim. Eu não disse que não tem culpa no cartório, eu disse que não está finalizado o processo, não está condenado, e a partir daí o senhor está fazendo suposições. De qualquer forma, é bom até a gente esclarecer a questão da William Madi, porque eu ia entrar nela, porque parece que lá enterraram um sapo lá. Porque hoje já veio reclamação de que as obras lá estão para ser paralisadas porque os empregados não estão recebendo os salários. Falei, já teve uma paralisação por conta da Operação Quadro Negro. Agora eu não estou entendendo. Até vou ter que ir lá, porque foram 2 funcionários falar com a gente, e a gente vai, se Deus quiser, amanhã lá, conferir se isso realmente está acontecendo. Porque isso aí virou uma novela, né? E acho que a gente tem que, sim, tomar o cuidado, às vezes, de não acusar ninguém antes da condenação. Mas eu acho que se essas pessoas tivessem o mínimo de dignidade, elas mesmas se afastariam da vida política e iam primeiro resolver a vida delas judicialmente. E depois, se provarem, que voltem à política. O fato é que a gente, como é que vai ter, se for mantida a prisão dele, um candidato, estavam reclamando de um candidato a presidente preso, nós vamos ter um candidato a Senado no estado do Paraná preso? Se eu fosse eles, eu me afastava da campanha e ia cuidar primeiro de resolver a minha vida nos fóruns. E depois eu ia ver se eu ia continuar ou não na vida política. Porque esse é um ato de qualquer outro país civilizado. Se um político acontece isso, a primeira coisa que eles fazem é renunciar e resolver. Aqui no Brasil ninguém faz isso. Se me permite, vereador Rafael, dessa ideia eu gostei. Deveria começar por Brasília, com o PMDB inteiro renunciando e saindo da vida pública. Com certeza. Michel Temer, Eliseu Quadrilha, Gatinho Angorá, aquela ladrãozada lá deveria renunciar realmente. E falo mais, Alckmin, aqui a cúpula inteira do PSDB no estado do Paraná, Cida Alborguete, que era vice, Radinho Júnior, que era secretário. Vamos começar a limpar todo mundo. Acho que todo mundo tinha que ter essa dignidade. Mas aqui no Brasil, a verdade é que todo mundo é cara de pau. Vamos passar o olhão de Perobex e todo mundo vai vir uma parte, vereador Rafael. Eu estou vendo esse embate aqui, eu não queria entrar, porque eu concordo com Vossa Excelência. Numa parte, aleluia, que algum eleitor do Lula pelo menos admitiu que ele errou.
Mas e também sou igual ao vereador Luiz Carlos, que eu acho que existe algumas provas evidentes, mas não foi concluído o processo. Semana passada, eu me lembro muito bem, quando eu disse aqui em relação a João Arruda, que eu acho que dos 3 candidatos é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que eu gosto, mas ele não pode pagar o preço, porque o sogro dele está metido nisso. Isso não quer dizer que ele está metido também. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão, aí vai falar que o João não sabia, mas ele é casado com a única filha do cara que está preso, também vai ser preso. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, porque senão muita gente boa, e eu considero o João uma pessoa gente boa e honesta, e ele pode pagar um preço também. Então, a gente tem que separar um pouco as coisas, senão a gente vai começar a condenar as pessoas antes do tempo. O Joel Malucelli consegue a proeza de ser genro do João Arruda, sogro, financia a campanha do Álvaro Dias e é amigo do Sérgio Moro. Quer dizer, esse está com pé em 80 canoas. E o coronel Malucelli, acho que é vice, né? É irmão dele, né? Da Cida, né? Olha, eu não nego, eu estou fazendo campanha para o João Arruda. Mas se o João Arruda tiver envolvido nisso, vereador, eu só uma sou parte. O primeiro, eu não tenho vergonha de falar, ó, errei. Não, eu não digo. Eu quero corrigir aqui, eu não disse que ele está envolvido, não. Eu acredito que ele não esteja envolvido. Se ele tiver, se chegar ao conhecimento de que ele está, eu não tenho. Vereador, se for colocar numa peneira aí, será que vai passar quantos? Se for colocar numa peneira. Eu aí. tenho certeza que eu passo. Eu também, mas eu estou falando desse pessoal aí que você falou e tudo aí, vai sobrar muita gente, vai. Olha, qual que é a sua leitura? Minha opinião que eu creio que sobra muito difícil, poucos. tá difícil do eleitor escolher, né? É por né? isso que o eleitor tem que tomar o cuidado agora de escolher direito, porque a gente reclama nos Facebook e vai votar nessa turma de sempre. Até porque condenado até agora só tem o Lula. O único que foi condenado. Desses que foi falado aí, eu não estou vendo. E os outros que foram presos lá atrás, né? Aliás, uma curiosidade, né, vereador André? Um país onde todo mundo fala que a corrupção está solta no meio político, por que será que só um está preso? Não, hoje foi mais. E sabe o que eu vou te falar? Só com uma colocação hoje aqui. Foi mais. Hoje uma coisa que eu vou colocar aqui, a minha indignação foi o que aconteceu no desfile aqui na nossa cidade, 7 de setembro, onde a intenção é o verde e amarelo, tinha 35, 40 pessoas com bandeira vermelha. Aonde que tem bandeira vermelha na nossa bandeira? Então, são pessoas levantando bandeiras que chega... como eu falei aqui aquele dia, tem coisa que dá nojo. De qualquer forma, fica aí a reflexão da população com relação à situação. E eu queria fazer só um adendozinho então rapidinho. Então faz, vereador. Só para terminar, a questão do Marta de Cash. A questão do Marta de Cash é outra que virou uma novela também. A gente não aguenta mais ouvir reclamação das casas abandonadas. Essa semana tivemos o problema de pessoas invadindo as casas. E o pior é que a gente não vê nenhuma atitude por conta da sua Coapar. As casas estão abandonadas, pessoas necessitando de casas. E acho que a Coapar tinha que começar a rever suas posições. Até sugeri esses dias que tinha que se fazer igual faz em São Paulo. Tem 90 dias para ocupar a casa. Não ocupou, dá para outro, que está precisando. Porque se a pessoa não ocupou, é porque parece que não precisava. E aquelas casas eram para ser casas populares para pessoas que necessitavam. E a gente tem que cobrar com a par disso. Muito obrigado. Vereador Ismar Nóbrega. Senhor presidente, a violência não vem de um lado só. E não se justifica a violência contra as ideias. As ideias podem ser ruins, não serem as ideais, mas a violência jamais se justifica. Você dá uma facada num candidato a presidente da República, covardemente, da maneira mais vil possível, não tem perdão isso aí, e não é um lobo solitário que fez isso. Isso foi uma engrenagem que ainda vai ser descoberta, a Polícia Federal está chegando perto. Mas a violência vem do outro lado. Se fosse, Edmar, o Lula que tivesse levado uma facada, esse país estaria incendiado essa hora. Se me permite, doutor. Incêndio
Deixa eu só concluir Sim. um minutinho, Amâncio, eu já... Incêndios nas rodovias, prédios públicos quebrados e incendiados. Vocês querem ver, por exemplo, o que disse aqui a candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro? O assalto tem uma lógica, a lógica do oprimido. Ela está justificando a pessoa ser assaltada. Que o assalto é porque o cara é um pobrezinho, um coitadinho. Então ele precisa assaltar. Candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PT. Eu não sei nem quem é, nem quero saber. Senhor Mauro Lassi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos maiores covis da esquerda no Brasil. Sabe o que é que ele disse? Tem um vídeo aqui no meu celular. Aos conservadores de direita, eu só tenho um presente, nós só temos um presente. Um paredão, uma bala, uma boa espingarda e uma boa cova. Quer dizer, o cara está me condenando à morte porque eu sou conservador e tenho orgulho disso. Sou conservador, sou um cidadão de bem, tenho 67 anos de idade, nunca briguei com ninguém, não tenho um inimigo. Sou um cara temente a Deus, realmente eu amo Deus profundamente, não é da boca para fora. E um cara desse me condena à morte pela minha posição. De onde vem a violência? O senhor Bolsonaro não é o candidato ideal da minha mente. Nunca foi. Tá? Agora, eu ir lá e dar uma facada, e vou dizer uma coisa para vocês, como médico, se ele demora mais 5 minutos para chegar no hospital, ele tinha morrido. E outro detalhe, se não tem uma equipe preparada naquele hospital, ele tinha morrido. Essa hora, nós estávamos vendo esse país pegar fogo. Tá? Então, gente, vamos colocar nossas ideias com educação, vamos colocar nosso posicionamento com respeito ao posicionamento do outro, tá? Aí a gente vai viver em paz, porque senão vai ser uma guerra eterna. Desculpa, Manso, eu precisava raciocinar. Pode. Entendo, doutor, é que antes da facada no Bolsonaro deram um tiro na caravana do Lula e a elite aplaudiu e a Rede Globo fez de conta que não tinham dado tiro. Então a facada não foi o primeiro ato de violência, o tiro foi o primeiro ato. Sim, eu até concordo com isso, e realmente um tiro é um ato de violência para quem quer que seja. Agora, é o que eu digo, eu estou tentando dizer isso, a violência não justifica a violência, senão a gente vai viver numa violência eterna. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, secretário. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha a sessão e população presente, aproveitei o feriado 7 de setembro, tenho parentes em Minas Gerais e todo ano nós vamos até lá. E andei visitando alguns locais em Varginha, cidade dos meus parentes. E encontrei lá diversas placas em obras inauguradas, dizendo a população pediu e a administração realizou, que remete ao orçamento participativo, é aquele em que a população é que define as prioridades e a administração assume o compromisso de, pelo menos a primeira ou a segunda, de realizar. Isso funciona com bastante perfeição lá. Estou fazendo uma indicação mais para abordar esse assunto mesmo aqui, que eu considerei bem interessante. Hoje o que nós temos, a administração senta lá com a equipe de servidores, define o orçamento, sem consultar a população. Esse é o hábito realmente que nós temos aqui desde sempre. Vem para a Câmara, a gente tenta fazer uma outra emenda, a maioria delas são vetadas. Então, a peça orçamentária do município acaba sendo uma decisão e uma situação criada só dentro da administração. E se não houve a população lá fora, como é que nós vamos saber o que é que eles querem? Então, considero bastante importante que a gente tenha essa discussão
na Câmara de Vereadores. E aí o vereador Fernando, o vereador Edmar, poderia rememorar, eu tentei e não me lembrava bem, nós aprovamos aqui um procedimento na legislatura passada da Câmara itinerante, iniciativa até da presidente dessa casa, a vereadora Angélica, e fizemos uma única experiência no distrito de Congonhas, que nós levamos uma sessão da Câmara até lá, me parece que o dia é inadequado. Então, se nós queríamos, por exemplo, que a população se aproximasse da Câmara, em Congonhas realmente não funcionou, muito pouca gente participou, mas não custa nada e o requerimento que eu estou apresentando é para isso, vereador Hélio. Quem sabe escolher 2 ou 3 bairros grandes da cidade. Peço uma página? Sim. Eu me lembro, mas que acho que na época o Fernando foi presidente, não foi, Fernando? Fazia sessões, não eram sessões como a sessão da Câmara, mas eram reuniões que eram feitas nos bairros, com a presença dos vereadores, e foram feitos em vários bairros, e onde ia lá, ouvia-se a opinião das pessoas, colhia-se os problemas do bairro, para depois inserir isso. Eu me lembro que isso funcionou muito bem, talvez fosse o caso da própria Câmara aqui também, pensar numa situação dessa possibilidade. É que a população aqui, a gente reclama, vereador Jones, da ausência da população nas sessões. Mas o grosso da população trabalha 8 horas por dia, chega em casa, tem uma série de compromissos, também não é simples se deslocar até a Câmara de Vereadores para acompanhar uma sessão que às vezes é bem longa e demorada. Então, eventualmente, numa ou outra situação, se tiver um local adequado, seria muito interessante que essa Câmara tomasse a iniciativa de se aproximar da população, ao invés de ficarmos só reclamando aqui que a população não vem. Era isso, senhor presidente. Vereador Edmar Gomes? Não? Passou? Passou. Então vamos passar para a ordem do dia. Projeto em primeira votação, secretário. Projeto de lei complementar 025/18, Executivo Municipal, institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Cornélio Procópio, Refis CP 2018 e da outras providências. O projeto está em discussão. Pois não, vereador. Na semana passada, a gente tinha apresentado uma emenda e daí nós retiramos o projeto para corrigir essa emenda. Eu até estava conversando com a doutora Kelly, a gente fez a emenda e a gente queria colocar ela... Pois não. Seria o seguinte, o parágrafo 1º diz o seguinte: não poderão participar do Programa de Recuperação Fiscal do município de Cornélio Procópio contribuintes que participaram de programas de recuperação fiscal do município nos últimos 5 anos e não cumprir as condições estabelecidas referentes a débitos que tenham o mesmo fato gerador. Essa questão seria o seguinte: às vezes o cara fez um refis do ano de 2012, 2013, foi lá, não pagou esse refis, e agora ele quer fazer o refis novamente desse mesmo período. E a gente está querendo evitar isso para evitar de ficar empurrando a dívida, rolando a dívida e a dívida. E seria só desses fatos geradores. Por exemplo, se a pessoa, até a gente frisou, né, doutor, que seria só do mesmo fato gerador. Por exemplo, a pessoa tem, às vezes, uma dívida 2012, 2013, não cumpriu, mas tem 14, 15 poderia fazer o refis. Para evitar de ficar enrolando, e daí fica rolando no refis, e o objetivo não é atingido, que é cumprir aí a emenda está em discussão. Vereador, pois não. Pode falar. Só que, se eu não me engano, esse refis ele é somente para pagamento à vista. Não é isso? Só à vista. Então, a pessoa ele não vai refinanciar se não for para ele pagar à vista. E se você fizer isso, você vai deixar de a prefeitura receber. E o objetivo da prefeitura é receber. Eu até concordo que se fosse para parcelar, tudo bem, ele poderia pagar a primeira parcela, porque ele queria fazer alguma coisa, se ele está processado ou não. Mas como é para pagamento à vista, se você não fizer isso, aí ele já não vai quitar mesmo. Eu acho que isso aí se torna inviável para o município. Se fosse para parcelar, tudo bem, mas é pagamento à vista. Então, eu acho válido se fosse para parcelamento, mas como é para um pagamento só, eu sou contra essa emenda. Eu também estou da mesma posição, vereador, porque nesse caso, o único que sai prejudicado é o município, porque a oportunidade de pagamento, agora, ficar refazendo o refis em cima de refis anterior, também eu sou favorável para parcelar novamente, porque daí o cara faz isso só para tirar a certidão negativa, paga a primeira parcela,
e deixa a dívida para lá. Está em discussão a emenda. Em votação. Os favoráveis ficam com comissão, os contrários se levantam. Reprovada a emenda. Só salientar que se fosse para parcelar, eu era favorável à emenda. Tá? Sim, põe em atas. Então, o projeto está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado o projeto sem a emenda. Projeto em apresentação. Projeto Lei 238/18, Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2019. Vai para a comissão dar parecer, senhor presidente, senhor secretário. Projeto Lei 239/18, Executivo Municipal, altera e atualiza o anexo 2, demonstrativo de ações e despesas da Lei Municipal número 74 de 2017, de 28/8/2017, PPA 2018 a 2021. Vai para comissões dar parecer. Projeto Lei 240/18, Executivo Municipal, altera os anexos 1 e 2 da Lei Municipal número 244/2018, de 23/5/2018, LDO 2019. Vai para a comissão dar parecer. Requerimento. Protocolo 285/18, Luiz Carlos Amâncio, requer andamento da Câmara itinerante por parte da mesa diretora da Casa. Está em discussão. Em votação, os favoráveis ficam com comissão, os contrários se levantam. Aprovado o requerimento. Indicações, senhor secretário. Protocolo 279/18, Ismar Nóbrega, indica recape asfáltico em toda a extensão da Rua Gentil Rocha Loures. Protocolo 280/18, Ismar Nóbrega, indica melhorias no velório municipal. Essa indicação, até falei com o doutor Ismar, poderia conversar com o pessoal da funerária, assumir a realidade daquele... Senhor presidente, eu estava conversando com o vereador Fernando, né, vereador Fernando? Quando foi feita uma renovação das funerárias para abertura para outras funerárias, somente a funerária São Luís, ela fez o Pax Domini. Isso, ela fez o prédio dela. E a responsabilidade de manutenção de reforma, se eu não me engano, até eu falei com o Fernando para a gente levantar isso, que foi em 2007. Eu acho que não tem que fazer um pedido de informação, então, vereador. Transformar num pedido de informação, doutor, sugiro você, porque a responsabilidade de manutenção e de reforma, ela seria das empresas funerárias. Das funerárias. Até porque eu estava na sala do presidente Badaró ano passado, uma proprietária de uma funerária, ela veio com uma arquiteta e trouxe um projeto pronto para o presidente conseguir uma verba em Curitiba. E eu fui com ele lá e na hora lá bateu na trave por causa disso. Porque a responsabilidade de manutenção seria delas. Das funerárias. Então, vereador, poderia transformar em pedido de informação esse aqui? Pode passar com pedido de informação? Já faz, baseado no artigo 113, faz já. Então tá, o pedido de informação do vereador Ismar. Se existe esse termo de compromisso. Isso. Então está em discussão, em votação. Favorável fica comissão, os contrários se levantam. Votado em unanimidade. Protocolo 284/18, Jones Carlos de Campos, indica recape asfáltico na rua Oswaldo Seixas de Marrom Queiroz. ficou como indicação, pedido de informação. Jones 284, vamos repetir, 284/18, Jones Carlos Campos, indica recape asfáltico na rua Oswaldo Seixas de Queiroz, Vila Santa Terezinha. Protocolo 286/18, Luiz Carlos Amâncio, indica orçamento participativo. E protocolo 287/18, Luiz Carlos Amâncio, indica reurbanização da rua Dr. Jader Silva Correia Júnior. Terminou as indicações. Hoje, infelizmente, o pai do Neto Anania não veio na sessão, então vai levar falta hoje. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro a sessão encerrada.